Como conseguir a vitória? Como triunfar em épocas tão difíceis, em épocas que não se tem apoio nem financeiro, nem da sociedade, não tem apoio político, em alguns casos não se tem o apoio da própria família e em outras situações assim, até mesmo sem apoio da igreja. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante. Vitória por meio de Cristo. Aleluia. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Aleluia. Versículo 14. Mas dou graças a Deus porque, unido com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Aleluia. Esse é o texto bíblico, 2 Coríntios 2, versículo 14 ao 17. Agora vamos ler a pregação escrita. Estou aqui com um livro intitulado Pão Diário, ou seja, uma mensagem para cada dia, essencial como um pãozinho, café da manhã, que a gente não rejeita e ao não ter, sente falta, né? Então, é a palavra que a gente chegou o momento, não tem, precisa sentir falta. Está escrito assim: segundo o dicionário, triunfar significa conseguir vitória, vencer qualquer resistência e exultar. Quem não gosta de ser vitorioso, vencer as resistências da vida, de estar radiante de alegria pela conquista da medalha, do prêmio? O triunfo esportivo é uma das formas mais conhecidas. Normalmente pensamos que triunfo é apenas conseguir o primeiro lugar no pódio, mas o exemplo inesquecível do corredor Vanderlei Cordeiro na maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 mostra-nos um tipo diferente, especial de triunfo. Vanderlei liderava a prova com relativa folga. Os torcedores brasileiros estavam eufóricos. As ruas da Grécia já estavam tomadas, todos prontos para gritar: é campeão! Nosso atleta estava orgulhoso de ser campeão representando o Brasil. Pouco antes do fim da prova, porém, surge da multidão um intruso e agride o brasileiro, derrubando-o. Apesar do ataque, ele conseguiu voltar à prova e chegar como terceiro colocado. O que mais aprendemos com Vanderlei é que, apesar de não ter conseguido o primeiro lugar na maratona, foi considerado por todas as nações como um grande exemplo de triunfo pelo modo como se conduziu, não importando o resultado que pudesse ostentar. Conforme o texto que lemos hoje,
Nosso triunfo em Cristo consiste em que Ele, Cristo, se torne conhecido por meio da vida que levamos ao segui-lo, como se espalhássemos em torno de nós um bom cheiro, um perfume que identifica Cristo, e não por algum tipo de sucesso em nossa carreira. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, identifica em Efésios 5, versículo 2, o aroma agradável a Deus, com o amor dedicado por Cristo a nós. Transmitir esse amor aos outros como se fosse um perfume é o que importa e nos leva ao triunfo em Cristo. Quem exala o amor de Cristo faz seu ambiente respirar aliviado. Estamos falando aqui de triunfar, né? E triunfar é algo relativo. O que seria relativo? Relativo é mais ou menos assim, a verdade para um pode não ser verdade para outro. O que é bom para um pode não ser bom para outro. Exemplo, se você falar de música para um fã de samba e pagode, qual é a melhor música para ele? O samba e o pagode. Se você apresenta o rock ao pagodeiro, ele vai falar, isso é uma porcaria de música. E se inverter, é a mesma coisa, né? Então, muitos cristãos sofrem e vivem sofrendo e andam tristes e pensam até que Deus não está abençoando eles. Por quê? Porque o padrão de triunfar desse cristão não é o padrão que a Bíblia deu para ele. É o padrão do mundo. O mundo, o triunfar é o quê? Ser campeão, chegar em primeiro lugar, vender mais, ganhar mais, ter mais, conquistar mais. Isso é o mundo. E esse padrão do mundo faz com que pessoas fiquem tristes, fiquem chateadas por estar entre os 3 primeiros, mas não é o primeiro. É o segundo e o terceiro, a pessoa despreza, né? Ela tem o celular penúltimo. Não é o mais novo lançamento, não é o último lançamento. Ela tem aí o que foi próximo do primeiro, mas ela está triste, né? Tem pessoa triste porque não conquistou aquilo que o mundo colocou como padrão. Mas nós que entregamos a vida para Jesus Cristo e que servimos ao Senhor, devemos ficar tristes sim quando não recebemos a graça de Deus. Quando a gente não sente mais a presença do Senhor, da graça de Deus no louvor, na pregação, na oração. Você ora e não sente mais nada. Você não tem sonhos, você não tem visão, não tem revelação, você não tem mais aquela força da fé, força do poder de Deus. Então é aí que você deveria ficar triste. Porque, biblicamente falando, quem tem a graça de Deus, ainda que não tenha as coisas da terra, tem que estar alegre. Pedro no templo, chega lá, o paralítico fala, me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Ele, não tem. Mas não foi motivo de tristeza por não ter uma moeda para dar de esmola, gente. Né? Não ter as coisas da terra para quem crê em Deus é bom, porque a gente não depende das coisas da terra, depende do Espírito Santo do Senhor. Entende? Então, Pedro diz o que? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Toma o poder de Deus aí. O Espírito Santo que está em mim opera aí em você. Né? E com relação a Paulo e Silas, fazendo a obra, salvando vidas, iniciando uma igreja, expulsa o demônio. Estão triunfando ali na fé. Mas são presos, são açoitados, envergonhados publicamente e colocados dentro do cárcere. Isso não interferiu em nada no triunfo deles. Humilhados, roupas rasgadas, com fome, com sede, desconfortáveis,
dores do corpo pelo mau jeito, estavam amarrados a um tronco, cortes e mais cortes, sangramento, né? Mas eles estavam louvando a Deus, sentindo a presença de Deus, até que a presença do Senhor abala as cadeias, os cadeados. Eles são abençoados e a unção deles passa para os demais. Então eles triunfaram e até mesmo o carcereiro que estava lá se rende e batiza-se e ainda podiam ir embora, mas não foram. Falaram, nos prender e a gente é cidadão romano. Eles têm que vir aqui nos soltar. Pois vieram, pediram perdão, soltaram ele e eles continuaram fazendo a obra do Senhor. Amém, igreja? Vamos pensar com a palavra de Deus. Vamos olhar para as coisas pela lente da palavra de Deus. Vamos ouvir as coisas com os fones da fé. Eita Deus! Os fones da palavra de Deus. E assim nós vamos triunfar, ainda que o padrão do mundo não esteja positivo para nós. Glória a Deus. Oremos.